Fala galera do YouTube, tudo bem? Aqui é o professor André com mais uma aula para vocês. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo da química orgânica. A química orgânica é uma área bem bacana. Eu não vou explicar toda a parte da história da química orgânica, porém aqui na descrição do vídeo eu vou colocar uma aula de algum professor que explica bem a parte de química orgânica da história. Mas basicamente os compostos orgânicos eles iniciaram lá oriundos dos seres vivos, né? Então todo mundo achava que vinha de seres vivos os compostos orgânicos, e depois ele passou a ser estudado como o composto. Todos os compostos orgânicos contêm carbono. Daí vem a ideia de classificar os carbonos, beleza? Quando a gente pega aqui na classificação de carbonos, uma coisa muito bacana que vocês têm que entender, porque quando você aprende a classificar os compostos orgânicos, você acaba entendendo como funciona os compostos aí de carbono, né? Então, logo no início, os compostos orgânicos, eles obrigatoriamente têm que ter carbono, são os compostos que contêm carbono, né? E fora carbono, você não tem hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Primeira coisa que você tem que entender, o carbono faz 4 ligações, ele é da família 4A. Então ele pode ter 4 ligações simples, esses tracinhos aqui significam as ligações. Ele pode ter 2 simples e uma dupla, bacana. Ele pode ter uma simples e uma tripla ligação ou 2 duplas. Essa que é a ideia, 4 ligações. Fora isso, você vai ter o hidrogênio. O hidrogênio sempre faz uma ligação só, vai ter um tracinho. O oxigênio vai fazer 2 ligações, pode ser 2 simples ou uma dupla. O nitrogênio vai fazer 3 ligações, pode ser 3 simples, uma dupla e uma simples ou uma tripla ligação. O enxofre vai fazer 2 ligações, pode ser 2 simples ou uma dupla. E todos os halogênios, família 7A, vão fazer apenas uma ligação. André, por que você está explicando isso? Porque isso é importante na hora de você classificar os carbonos e entender como que se forma uma cadeia carbônica. Legal? Então aqui no próximo slide eu já coloco para vocês como que entende ali os compostos de carbono. Então, quando você tem lá os átomos de carbono, eles vão se ligar e vão formar cadeias. Isso aí é um princípio lá de Kekulé da parte da química orgânica. E na hora que forma essas cadeias, nós podemos classificar os carbonos como primários, secundários, terciários e quaternários. Bacana? Olha aqui, o que é um carbono primário? Um carbono primário ele vai estar sempre ligado a um outro carbono, apenas um carbono. E geralmente ele vai estar ali na ponta da cadeia. Você vai olhar na ponta e vai ver que tem um carbono primário naquela cadeia. O carbono secundário ele tem que estar entre 2 carbonos, professor. Entre 2 carbonos, não esqueçam. Vai ter ele aqui no meio, vai ter um carboninho do lado direito e vai ter um carboninho do lado esquerdo, ou em cima e embaixo. Tem que ter 2 carbonos do lado dele, ligados. E esse tracinho é a ligação. O carbono terciário vai ter 3 carbonos ligados nele. Então vai ter 3 ligaçõezinhas aqui com o carbono. E carbono quaternário vão ter 4 carbonos em volta dele. Então essa é a classificação. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Nessa cadeia, nós temos vários carbonos aí se ligando entre si, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer com vocês aqui é completar essa cadeia. Aqui não tem um tracinho? Se tem um tracinho aqui, esse carbono tem que fazer mais 3 ligações. No total tem que ficar com 4 ligações, beleza? Aqui eu tenho quantos tracinhos? Eu tenho 2 tracinhos. Então eu vou colocar mais H2, vou colocar mais 2 hidrogênios para ele fazer 4 ligações. Aqui ele vai ter 3 ligações, vai ter 3 tracinhos, então eu vou colocar mais um H para completar 4 ligações. Aqui eu tenho um tracinho, então eu vou completar mais 3 para ficar com 4. Aqui eu tenho uma ligação que é um tracinho, vou colocar mais 3 para ficar com 4. Aqui esse carbono tem uma ligação, vou colocar mais 3 para ficar com 4. Esse carbono aqui tem 3 ligações, então vou colocar só mais um H para ficar com 4. Aqui tem 2 tracinhos, coloco mais 2 hidrogênios para ficar com 4. Esse do meio não cabe mais nada, ó. Ele tem 4 ligações, tem 4 tracinhos em volta dele, então não coloco nada. Esse na ponta só tem uma ligação, vou colocar H3. Esse aqui tem 2 ligações, vou colocar H2. E esse aqui da ponta eu vou colocar H3 porque só fez uma ligação. Então na hora que você olhar a cadeia, você vai ver esse monte de Hzinho. Esses Hs vão ser para completar a quantidade de ligações que faltava. Vamos classificar aí os carbonos, beleza? O que é um carbono primário? São todos os carbonos que você vai ver que está na ponta dessa cadeia.
Então, esse carbono 6, ele é primário. Esse carbono 7, ele é primário. Esse carbono 12 é primário. O 11, o 9 e o carbono 1. Bom, por que ele é primário? Vamos lá. O 6 está ligado só ao 5. Só tem um tracinho nele ali ligando no outro carbono. Então, ele é primário. O 9 só tem um tracinho ligando no 4. Então, ele é primário. O 11 só tem um tracinho ligando no 10, então é primário. O 12 só está ligado no 10, então ele é primário. O 7 só está ligado no 3 e o 1 só está ligado no 2. Então todos esses carbonos aí são primários. Tá aqui, ó, carbono 1, carbono 6, o 7, o 9, o 11 e o 12. São 6 carbonos primários no total, beleza? O que é secundário? Secundário vai ter 2 carboninhos ligados nele. Na verdade, ele vai ter ali um carbono no meio e vai ter 2 carbonos ligados nele. Vamos ver quais são secundários? Olha aqui, ó, o carbono 2 é secundário. Por que, André? Porque nesse carbono você vai ter um carbono aqui e outro carbono aqui ligado nele. Você vai ter 2 tracinhos, 2 carbonos ligados nele. Então, ele é secundário. Fora isso, eu vou ter o carbono 5. Olha aqui o 5, ó. De novo. Tem uma ligação aqui e tem outra ligação aqui. 2 carboninhos ligados nele. Então, ele vai ser secundário. E o carbono 8. Olha aqui, ó. Tem um tracinho para cima e tem um tracinho para baixo. Ele está ligado no 3 em cima e está ligado no 10 embaixo. São carbonos secundários. Então, o 2, o 5 e o 3 são carbonos secundários. Existem 3 carbonos nessa cadeia. Carbono terciário. Você vai ter que olhar em volta dele e vai ter que ver 3 carbonos ligados nele. Olha o carbono 4. Vai estar ligado no 5, vai estar ligado no 3 e vai estar ligado no 9. Tem 3 carbonos em volta dele. Então eu falo que ele é terciário. E o carbono 10? Quem está ligado nele? Tem o 8, tem o 11 e tem o 12. Eu tenho 3 carboninhos em volta dele. Então nós temos 2 carbonos secundários nessa cadeia. E quaternário só tem um carbono quaternário aí. Deixa eu destacar aqui os terciários, ó. Estou pintando de amarelo os terciários. E quaternário só tem um. Vou destacar de azul aqui, azul claro, que é o carbono 3. Por que, André, que o carbono 3 é quaternário? Porque vai ter o 7, vai ter o 4, o 8 e o 2 ligado nele. Então, nesse caso aí, só tem um carbono quaternário nessa cadeia. Bacana? É isso que é classificar carbono, galera. É muito tranquilo, é muito simples, tá bom? Eu vou montar uma cadeia com vocês aqui agora. Vou colocar uma cadeia ali. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Para montar uma cadeia, você vai colocando carbono. Ó. Um carboninho, 2, tá vendo? E vou fazendo as ligações. Agora aqui eu vou fazer uma dupla ligação, porque naquela cadeia não tinha uma dupla. Vou colocando carbono aqui, vou trazendo mais carbono, vou jogando ali, vou montando minha cadeia, tranquilo. Nessa cadeia aqui eu vou forçar a amizade, eu vou colocar aqui um outro elemento. Eu vou colocar aqui um oxigênio aqui, beleza? Vou colocar um oxigênio nessa cadeia e aí fechou. Primeira coisa que eu queria explicar para vocês é como que você vai completar essa cadeia com hidrogênios. Então aqui, ó, não tem 2 tracinhos? Então eu vou colocar mais 2 hidrogênios para completar 4 ligações. Aqui não tem 1, 2, 3 tracinhos? Então vou colocar só mais um H, porque já fez 3 ligações. Aqueles risquinhos são as ligações. Aqui eu só tenho 1, então eu vou colocar mais 3. Esse do meio não cabe mais nada, porque ele já fez 4 ligações, já tem 4 risquinhos em volta dele, cada um é uma ligação. Aqui eu tenho 2 ligações, vou colocar mais 2. Na ponta só fez uma ligação, vou colocar mais 3. Esse fez uma ligação, coloco mais 3. Esse aqui já fez 3, ó. Se ele fez 3, eu coloco um H. Lembra que o oxigênio, volta lá no começo da aula, o oxigênio só faz 2 ligações. Então, se ele tem 2 tracinhos, tá tudo certo. E esse carbono do meio, ele já fez 1, 2 ligações, mais as 2 ligações do oxigênio, completou 4. Já tem 4 em volta dele aqui, não cabe mais nada. E o da ponta, eu coloco 3. Fechou? Então, já completei toda a minha cadeia com hidrogênio. Agora eu vou classificar. Eu quero saber quantos carbonos primários, quantos carbonos, o primário eu vou colocar de vermelho, o secundário eu vou colocar de roxo, vou colocar aqui um azul claro de terciário e vou colocar uma outra cor aqui, o laranja, de quaternário, beleza? Vamos lá achar os primários. Já vai na ponta da cadeia e já começa a olhar. Esse cara aqui é primário, esse é primário,
esse é primário e esse é primário. Todos eles são primários. Carbono primário, primário e primário. A sua dúvida que deve estar surgindo aí agora é aqui, ó. André, mas ele está fazendo uma dupla aqui, ó. Não importa, ele está ligado com um carbono. Se ele está ligado com um carbono, então esse carbono vai ser primário. Esse aqui também, ó, ele está ligado só com o carbono de baixo, ele é primário. Esse aqui de baixo está ligado com o de cima, então ele é primário. Depois, quem mais? Os outros que nós vimos lá também são primários. Agora eu quero achar os carbonos no total. Vamos contar aí. Quantos primários eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos primários. Então vou colocar aqui carbono primário, eu tenho 5. Carbonos secundários. Vamos achar ali nessa cadeia. O carbono secundário, esse aqui é secundário. Por quê? Tem um carbono do lado direito e tem um carbono do lado esquerdo. Não importa a dupla. Ele é secundário. Quem mais é secundário? Esse aqui. André, tem 3 coisas ligadas nele aí. Vai ter o da direita, tem o da esquerda. O oxigênio está em cima, não conta. Só conta carbono. Quantos Czinhos estão ligados nele aqui? Ó? Tenho 2 carbonos, 2 Cs. Então, aquele cara é secundário. E esse aqui também é secundário, porque tem o de cima e tem o de baixo. Então, eu tenho aí nessa cadeia, eu tenho 3 carbonos secundários. Terciários. Quantos carbonos terciários eu vou ter? Eu tenho esse cara aqui, ó, que ele é terciário. Apenas ele. Então, eu tenho um carbono terciário e já coloquei um quaternário ali, tá? Que é esse aqui, ó. Olha em volta dele. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos terciários. E aí, completou. Opa! Então, eu tenho apenas um carbono quaternário. Beleza? E aí, finalizei aqui. Nós temos os exercícios. Você vai ter que olhar essas cadeias e vão classificar. Primeiro exercício como primário, secundário, terciário e quaternário. Tranquilo, olha na cadeia ali. E esses carbonos aqui, ó, você vai completar com hidrogênio. Vai colocar lá, tem um, faz mais 3 ligações. Completa com hidrogênio e classifica como primário, secundário, terciário e quaternário. Beleza? Eu queria dar um exemplo só para vocês, para finalizar aqui, de uma cadeia fechada, porque eu não dei exemplo de cadeia fechada. Então, olha aqui, ó. Se eu tiver uma cadeia, vou colocar aqui uma cadeia com 4 carbonos fechada, e vou colocar aqui as ramificações dessa cadeia. Deixa eu colocar aqui. Então, nesse caso aqui, vou completar com hidrogênio. Vou colocar, tem uma ligação, faz mais 3. Fez 2 ligações, põe mais 2. Aqui tem 3 ligações, faz uma. Tem 2 ligações, faz 2. Tem 2 ligações, faz 2. Tá na ponta, fez uma ligação, você coloca H3. E esse do meio aqui não cabe mais nada, porque tem 4 ligações. Vamos classificar como primário, secundário, terciário e quaternário. Qual que é primário? O que está na ponta. Já vem aqui, ó. Vou olhar, esse cara é primário, esse é primário e esse é primário. Porque está ligado apenas a um, ó. Está ligado apenas ao da esquerda e aqui todo mundo está ligado apenas a um. Então eu tenho 3 carbonos primários. Qualquer coisa você tampa ele e vê quem está em volta. Carbonos secundários. Quantos que eu tenho? Esse cara aqui é secundário, porque tem um na direita e um na esquerda, beleza? Esse cara aqui é secundário, porque tem um em cima e um do lado direito. E esse é secundário. Fechou? Então, esses 3 carbonos aí são secundários. Quem que vai ser terciário? Esse cara aqui vai ser terciário. Por quê? Tem um na direita, tem um na esquerda e tem um carbono embaixo. Então, eu vou ter um carbono terciário. E quaternário? Quaternário, eu vou ter somente esse aqui, ó. Quantos carbonos tem nele? Tem um em cima, um na direita, um na esquerda e um embaixo. Então, eu tenho mais um carbono quaternário. Então é isso, galera. Classificação de carbonos, basicamente é esse conceito. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, que aí a gente esclarece essas dúvidas. Não esquece de dar o seu like aí e indicar para os seus amigos essa aula. Bacana? Abraço a todos e até mais.